Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuação nos exercícios de regra de sociedade. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho, porque às vezes teve aluno que não estava na primeira aula, que foi de regra de sociedade, porque essa aula ainda temos exercícios para fazer, fizemos alguns, e aí ficou alguns pendentes para finalizar. Então, vou dar uma retomada, como disse para vocês, esse início, né, requer um pouco mais de atenção, porque daqui a pouco vocês vão estar fazendo sozinhos. Então, a intenção é que vocês realmente, assim, já comece nesse momento que eu estou fazendo junto com vocês, tirar as dúvidas, para que na hora que vocês consigam fazer sozinhos, não tenha dúvida, tá? Bom, só para recapitular esse início, que nós começamos na aula passada, então, regra de sociedade, a gente faz o quê? Uma divisão proporcional do capital integralizado pelos sócios. Então, quando os capitais são iguais, é simples, né? Você pega lá o lucro ou prejuízo e divide igualmente. Quando eu falo capitais iguais, é que todos os sócios entraram com a mesma quantia. 50, 50, 50, então tem um capital de 150. Então, como os capitais forem iguais, integralizados no mesmo tempo, aí eu vou dividir o lucro ou prejuízo por 3, se for 3 sócios, por 4, se for 4 sócios, e assim sucessivamente, pelo número de sócios. Essa é a regra mais simples e mais fácil. Fácil, é só você fazer uma divisão lá pelo número de sócios para saber o lucro ou o prejuízo e dar a parte de cada um. Já quando os capitais são desiguais, que acontece na grande maioria, aí eu preciso fazer o quê? Uma divisão proporcional, pegando ali o lucro, o prejuízo, dividindo pela cota, pelo capital social da sociedade. Aí eu vou achar uma divisão. Essa divisão, depois eu multiplico, o resultado dessa divisão, eu multiplico pela cota individual de cada sócio para achar a parte de cada um. Então, quem entra com a cota maior, se for o lucro, vai ter um lucro maior, e quem entra com a cota maior, se for um prejuízo, vai ter um prejuízo maior, né? Porque por isso que fala, é proporcional ao valor que você está integralizando, né? É o seu capital individual que você está colocando na sociedade para somar com os seus amigos. Aí a soma desse capital, a gente fala social. Aí ele deixa de ser seu. Porque não era assim, o Alexandre entrou com 50, o João entrou com 50 e a Maria entrou com 50, esse 50 é a cota individual de cada sócio. Quando eu somo, os 150 passa a pertencer aos três. E aí, nesse momento, lucro e prejuízo tem que ser dividido igualmente. Agora, se o capital são desiguais, um entrou com 20, o outro com 30, outro com 40, aí eu vou somar o capital, só que como os valores integralizados de cada um foi diferente, eu tenho que fazer a divisão proporcional para achar o valor de cada um proporcional ao que eles integralizaram. Então, é esses exercícios que nós começamos a fazer na aula passada e vamos concluir mais alguns hoje, tá? Então, aqui nesse início é mais um exemplo, né? Os capitais são iguais. Aí, pegando o exemplo aqui, ó, 3 sócios obtiveram um lucro de 21.600, sabendo que seus capitais eram iguais, vamos determinar a parte de cada um deles. Então, nesse momento aqui, quando fala capitais iguais, é só você pegar o resultado, o lucro ou prejuízo, dividir por 3, porque fala-se o quê no problema? 3 sócios. Então, é conta simples. Pega o lucro ou prejuízo, divide por 3, porque são 3 sócios, e é 7.200 para cada um. Então, cada um teve um lucro de 7.200. Ok, esse está pronto. Esse outro também está pronto, é mais uma revisão para a gente chegar nos novos. Os capitais são desiguais e empregados durante o mesmo tempo. Ó. Por ocasião do balanço anual de uma firma comercial formada por 3 sócios, verificou-se um prejuízo de 27 mil. Vamos determinar a parte correspondente a cada sócio, sabendo que seus capitais são de 540 mil, 450 mil, 360. Nessa situação aqui, o que eu tenho? As informações. 27 mil é o meu prejuízo. A cota de cada um é
Se eu não tenho um nome, eu uso letra, A, B, C, X, Y, Z. Então, aqui eu usei X, Y, Z. O X entrou 540, o Y 450 e o Z 360. Só que eu preciso transformar essa cota individual de cada um no capital social. Como é que eu faço? Eu vou somar 540, 450, 360. Vai dar 1.350.000. Aí, na regra de sociedade, na divisão proporcional, eu sempre vou colocar em cima o lucro ou prejuízo e embaixo o capital social, que é a soma de 2, 3, 4, N sócios que tiverem ali. O resultado dessa divisão, eu multiplico pela cota individual de cada um para saber qual o valor que cada um vai ter, no caso aqui, de prejuízo. Então, o X vai ter um prejuízo de 10.800, porque ele entrou com mais, o Y um prejuízo de 9.000 e o Z com prejuízo de 7.200. Prova real, 10.800 mais 9.000 mais 7.200 tem que dar 27.000, que é o valor do prejuízo. Ah, professor, não encontrei esse valor, então você vai ter que refazer, porque você errou em algum lugar. Tá? Então, sempre lembra de fazer a prova real para saber se o resultado que você encontrou, a soma, vai bater com o total do lucro ou prejuízo que o problema te informou. Esse outro aqui também está pronto. Ó. Antônio, José e Pedro constituíram uma sociedade para a compra de um terreno no valor de 60.000. Antônio entrou com 30, José com 20 e Pedro com 10. Algum tempo depois, venderam esse terreno por 90.000. Qual é a parte que cabe a cada um deles? Por convenção, a cada real empregado na compra do terreno deve corresponder à mesma quantia resultante da venda, isto é, uma cota. Essa cota é, na verdade, o quociente do preço de venda pelo preço de compra. Então, esse resultado final que a gente falou, ó, preço de venda, 90.000, sobre o preço de compra, 60. Olha lá. Ele vendeu por 90 e comprou por 60. Então, no finalzinho, ele te dá aqui a equação. Ó. Essa cota é, na verdade, o quociente do preço de venda pelo preço de compra. Então, preço de venda 90.000 pelo preço de venda de compra, preço de venda 90.000 pelo preço de compra 60, 1,5. Esse resultado da divisão eu multiplico pelo valor de cada sócio, chego no resultado. E aí, 45 mais 30 mais 15 tem que dar o valor do preço de venda, né? Porque aqui você começa a entender o quê? É proporcional. Os três compraram por 60, vendeu por 90, eu não posso pegar 90 e dividir por 3 igualmente. Porque Antônio entrou com 30, ele tem que ganhar mais. José com 20 e Pedro com 10. Tá? Por isso que chama regra de sociedade, de acordo com o valor que cada um integralizou na sociedade. Temos esse outro aqui, ó, que nós fizemos na outra aula. É mais uma revisão para a gente chegar nos novos da aula de hoje. Ó. Raul, Leonardo e Ciro fizeram um pequeno investimento em sociedade no ano de 94, quando eram ainda adolescentes. Raul investiu um valor de 70, Leonardo 100 e Ciro 120. Hoje o investimento corresponde a 8.700. Quais os valores proporcionais ao investimento que cada um deles fizeram e agora tem direito? Então, aqui ele já me deu o nome. Então, eu coloco lá, Raul investiu 70, Leonardo 100, Ciro 120. Então, a cota individual de cada um, eu somando, eu chego no capital social. Da onde sai esse 290? 70 mais 100 mais 120, 290 é a soma do capital social da cota individual de cada um deles. Bom, depois o problema fala que esse investimento valorizou, né? Então está correspondendo a 8.700. Então é aquilo que eu falei, em cima, sempre você vai colocar lucro, prejuízo, o investimento que valorizou, e embaixo o capital social, a soma. Então eu peguei o 8.700, que está valendo o terreno, na valorização, dividido pelo capital social dos três. Achei o quê? 30. Aí esse 30, o que eu vou fazer com ele? Eu vou multiplicar pela cota de cada um.
Então, Raul vai ficar com 2.100, Leonardo com 3.000 e Ciro com 3.600. Regra, prova real. 2.100 mais 3.000 mais 3.600 tem que dar o quê? 8.700. Então, sempre lembre de fazer a prova real. Mais um aqui que nós fizemos na outra aula. Olha, você e mais 2 amigos, Alexandre e Tiago, se uniram em uma sociedade para comprar um imóvel no valor de 250 mil. Você investiu na sociedade 100 mil, Alexandre investiu 80 e Tiago investiu 70. Devido à rápida urbanização e ao desenvolvimento do comércio e do turismo local, esse mesmo imóvel valorizou-se e hoje está avaliado em 900 mil. Tiago quer se desfazer da sua parte, que é proporcional ao valor investido por ele. Você expressa grande interesse de adquirir a parte do seu amigo. Quanto você deverá pagar para adquirir a parte de Tiago? E depois de adquirir, quanto será agora o valor de sua parte, que soma o que você tinha e mais o que era do Tiago? Então, pegando as informações do problema, que isso também já está feito, nós fizemos na aula passada, nós temos aqui, ó, você investiu 100, Alexandre 80, Tiago 70. Então, já vou tirar a soma para me descobrir o capital social. 100 mais 80 mais 70, 250 mil. Aí, fala-se o quê? Que o terreno que vocês compraram por 250, hoje está avaliado por 900. Então, esse 900, que é o valor da minha venda, que é com ele que eu vou fazer a divisão, ele vai ficar na parte de cima, igual eu falo para vocês, o resultado, lucro, prejuízo, o que está valendo agora, você coloca em cima o 900, dividido pelo valor de compra. Então, seria parecido com o outro, preço de venda, preço de compra. 3,6. O 3,6 eu multiplico pela cota de cada um para descobrir qual é a parte que cada um vai levar. Então, você ficaria com 360, Alexandre 288, Tiago 252. Tá. Só que aí você tem interesse de adquirir a parte do Tiago, porque o Tiago quer sair da sociedade. Então, qual a parte que eu tenho que dar para o Tiago? 252. Então, por que foi feito isso aqui? Porque um sócio quer sair. Então, se ele quer sair, eu tenho que dar a parte dele correspondente ao capital que ele integralizou, né? Como eu disse, eu não posso pegar 900 e dividir por 3, porque Tiago entrou com menos. Então, eu tenho que fazer essa regra de sociedade, essa divisão proporcional, para me localizar a parte dele. Como você tem interesse de comprar a parte do Tiago, então você é como se fosse assim, o Tiago saiu e vendeu para você. Aí agora, o seu capital vai para 612, por quê? Você pegou a sua parte e comprou a parte do Tiago, colocando na empresa, aumentando o quê? A sua. Isso significa o quê? Numa nova valorização, você que estava com 100, né, que iniciou com 100, e nessa venda saiu com 360, agora é como se o seu novo capital subiu para 612, porque você adquiriu a parte do Tiago. Aí significa o quê? O Tiago sai da sociedade, fica você e o Alexandre, com o terreno. Aí, se futuramente vocês venderem, você vai ter um valor maior. Por quê, gente? Porque terreno, ele valoriza, né? Porque conforme vai urbanizando a cidade, o bairro, a rua, a tendência, vindo benfeitorias, o terreno que você comprou vai valorizando cada vez mais. A cada benfeitoria que você faz, uma reforma, aí se de repente o seu terreno é numa rua comercial, tem uma pracinha, tem uma padaria, tem um comércio próximo, é casa de esquina, é terreno de esquina, tudo isso interfere na avaliação desse terreno. Então, isso é o quê? Vale a pena, tá? Você, de repente, investir em terreno, em casa. Tem pessoas que eu conheço que vivem de aluguel.
vai comprando casa, aluga, faz benfeitorias, faz o contrato, faz o reajuste anual, aí vai aumentando ali, proporcional ao que foi valorizado o imóvel, e olha só, vive de aluguel, tá? Eu tenho um cliente que ele vive de aluguel. Ele tem vários apartamentos aí no Jardim Amália, eu faço declaração do imposto de renda dele, ele vive de aluguel. Ele investiu em imóveis. Então, às vezes, se você tem um dinheiro, se você tem uma aplicação, está te dando um retorno, sei lá, você ganhou uma herança, jogou na Mega Sena, ganhou um dinheiro, não sei. Então, você tem que saber investir, sabe? Então, às vezes, né, nós não estamos preparados para fazer investimento. Às vezes se recebe-se muito dinheiro e você fala, até ontem eu tinha 1,5 milhão na minha conta e hoje eu não tenho nada. Olha a história aí de ex-BBBs aí que ganharam 1 milhão, 500 mil e cadê o dinheiro? Muitos já estão pobres de novo. Ou seja, tiveram a oportunidade para levantar uma grana, levantaram, aí perguntam, cadê o dinheiro que você ganhou? Você investiu em alguma coisa? Você teve uma assessoria? Porque na hora que você ganha uma bolada, todo mundo aparece, querendo a fatia do bolo. E aí você, feliz da vida, sai distribuindo dinheiro, igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Só que se você não faz investimento, o dinheiro acaba. Assim como muitos acaba. Então, esses reality show que a gente vê por aí, né? A pessoa ganhando dinheiro, o primeiro colocado, depois de um tempo, você vai ver a vida dessa pessoa. Ou seja, nós brasileiros não estamos acostumados a fazer investimento. Então, investimento é uma coisa que a gente tem que começar desde cedo, sabe? Pensar na apostadoria privada, sabe? Você lá no banco, você tem conta. Ah, eu queria fazer uma previdência privada. Pra você não ficar dependendo do governo. Vai que uma hora a previdência quebra. Porque se a gente for pensar assim, né? Entrando um pouco em economia, o Brasil ele está ficando um país mais idoso, né? Então as pessoas estão conseguindo chegar lá nos seus 80, alguns até passando. E o que está acontecendo? Está morrendo mais jovens. Ou está no caminho errado. Ontem mesmo eu perdi um aluno da minha turma da 605 em Barra Mansa, lá na Vista Alegre, saiu até no jornal. Não sei se estava envolvido com tráfico ou não, mas um menino lá de 14, 15 anos. E aí a gente começa a ver o quê? A população economicamente ativa, dos seus 20, 20 e poucos anos, muitos estão fora do mercado de trabalho. Tudo bem que agora nós estamos numa pandemia, mas, assim, independente da pandemia, alguns estão entrando tarde demais no mercado de trabalho. E se é a população economicamente ativa que paga os aposentados, como é que vai ser daqui a alguns anos? Não sei. Então a gente tem que começar a pensar até, de repente, fazer uma previdência privada num banco particular que você tem conta, investir o seu dinheiro, ver algum tipo de aplicação, chegar, conversar com o economista, conversar com o gerente do seu banco, sabe? Porque hoje você é jovem, você está vendendo saúde. E amanhã? Você não sabe do seu amanhã. Então, gente, é assim, são pequenos investimentos que a gente tem que começar a, desde cedo, a estar fazendo. Ah, não importa, você está com 20, com 30? Começa da agora. Antes tarde do que nunca. Tá? Então, esse exemplo aqui de imóveis é rentável. Às vezes você compra lá um pequeno sítio, uma pequena chácara, de repente aquele negócio valoriza, porque a urbanização está chegando próximo do seu imóvel ali, aí você começa a alugar, né? Como tem pessoas ganhando dinheiro com locação de sítio para festa de fim de ano, né? Porque você pega, cobra ali a diária. Então, assim, são coisas a se pensar, né? Como eu fazer dinheiro com imóvel, tá? Seguindo aqui, tem esse aqui, mais esse aqui pronto, ó. Você é um empresário e contratou os serviços de 2 operários pelo período de 3 meses por um valor de 3 mil, a ser dividido para os dois proporcionalmente ao tempo de serviço de cada um. Quando você pagará para cada um
se um trabalhou 7 horas por dia e o outro trabalhou 8 horas por dia. Nesse caso, o que você faz? Você pega o valor total do serviço que você vai pagar, ou seja, você vai pagar 3 mil para os dois, só que você não pode dar 1.500 para cada um, porque um trabalhou 1 hora a mais. Então, você pega o valor total do serviço, que você vai pagar para os dois 3 mil, divide pelo número de hora total dos dois trabalhados, 7 mais 8, 15. Então, você achou o quê? R$ 200. É esses R$ 200, você vai multiplicar pela hora trabalhada de cada um e vai achar o valor proporcional lá. Quem trabalhou 7 horas vai ganhar 1.400, quem trabalhou 8 horas vai ganhar 1.600. Somando 1.400 com 1.600, também eu tenho que achar o quê? 3 mil, tá? Bom, agora vamos começar a fazer os exercícios da aula de hoje, ó. Então vamos aqui, ó. Um empresário tem o seu patrimônio avaliado em 3 milhões. Fez um testamento no qual a herança de cada filho será proporcional à sua idade na data do falecimento do pai. Quando mesmo faleceu, os filhos tinham, respectivamente, 25, 19 e 16 anos. Quanto cada filho terá direito à herança? Então, aqui é um exemplo de regra de sociedade na divisão de uma herança, onde o pai deixou em testamento que o valor do patrimônio dele, avaliado em 3 milhões, será proporcional à idade de cada filho, ou seja, ele não está dividindo igualmente. Então, como é que seria fazer isso aí? Alguém tem uma noção? Baseado nos outros? O que eu Eu faço? vou chutar. Oi? Pode chutar. Eu somaria a idade dos filhos Sim, e pegaria os 3 milhões e dividiria pela soma. Aí o resultado que desse eu multiplicaria pela idade. exatamente. Então, olha só, tá vendo? É o Ítalo, né? Isso. Então, o Ítalo raciocinou certo, porque assim, é só você estar tá observando como faz, assim, é parecido. Por mais que hora eu estou falando de terreno, hora de herança, entendeu? É você pegar o raciocínio. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei que primeiro eu tenho que fazer uma. Vocês têm que entender o seguinte: nessa regra de sociedade, primeiro eu tenho que fazer uma divisão e depois uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, ele me deu o valor do patrimônio, não deu? Então, eu vou colocar aqui, ó 3 milhões. E aí, esse 3 milhões. Deixa eu passar aqui para mudar para preto aqui, peraí. E negrito também. Esse 3 milhões, eu vou o quê? Dividir pela soma das idades. Né? Lembra quando eu falava nos outros lá? Às vezes você pegava lá, em cima ficava o lucro ou prejuízo, e embaixo você somava a cota de cada um. Só que nesse aqui eu não tenho cota, então vai ser o quê? A idade. 25 mais 19 mais 16 dá quanto? Buguei aqui, calma aí. 60. 60. Isso, aqui embaixo não tem. Deixa eu tirar essa barra aqui. Aqui, epa, peraí. Ficou um pedacinho aqui. Então, na verdade, epa. Então, na verdade, o que seria isso aqui, gente? Ih, vendo que foto faz um quadro tem hora? Saiu? Não saiu, não. Peraí, deixa eu pegar ele todo aqui para ver se eu tiro. Agora saiu. Então, na verdade, isso aqui representa o quê? Deixa eu só escrever aqui. Seria o patrimônio. Depois eu levo para lá, peraí. Patrimônio dividido pela idade. Tá, isso que eu fiz aqui.
Patrimônio dividido pela idade, ó. Tá. Então, nada mais é o que eu fiz aqui, ó. Patrimônio dividido pela idade. Aí aqui, ele vai me dar... Opa, deixa eu crescer aqui. Ele vai me dar um resultado. Vou tirar esse pedacinho aqui. Então, enquanto isso, quanto que vai dar isso aqui? Quanto que dá essa divisão? 50 mil? 50 mil. Ok. Então, nesse momento agora, o que eu fiz? Eu fiz a divisão proporcional. Tá? Então, por isso que fala regra de sociedade. Então, eu fiz a divisão proporcional. O resultado dessa divisão, que eu vou fazer o quê? Multiplicar pela idade de cada filho. Então, eu vou pegar aqui, ó. 50 mil vezes 25. Depois, vamos fazer as contas aí. Depois, ó, 50 mil vezes 19. Depois, 50 mil vezes 16. Lembrando, gente, o seguinte, olha, na hora de fazer a conta, você pode cortar os zeros para facilitar, mas você tem que lembrar de devolver ele no final, tá? Às vezes, assim, o aluno ele monta certo, só que o resultado está errado. Então tem que ter muita atenção, porque quando a gente trabalha com muitos zeros assim, ó, você pode cortar para poder fazer a conta, mas depois você tem que lembrar de devolver os zeros. Então, aqui, ó, 50 mil vezes 25 dá quanto? 1.250.000. Isso. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. 50 mil vezes 19 dá quanto? 950.000. E 50 mil vezes 16 anos dá quanto? 800.000. Pronto. Aí, já fiz a minha divisão proporcional, já distribuí o valor do patrimônio para cada um. Então, um filho com 25 anos vai levar 1.250.000, o filho com 19 anos vai levar 950.000 e o filho com 16 anos vai levar 800.000. Regra, regra não, prova real. Para eu saber se está certo, o que eu faço agora na minha prova real? Soma os resultados e vê se vai dar 3 milhões. Exatamente, entendeu? Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque na hora de fazer um teste, uma prova, vocês mesmos têm condições de fazer e fazer a prova real. Ou seja, eu fiz a divisão proporcional e fiz a multiplicação para distribuir a parte do patrimônio que o pai deixou. Então, somando 1.250.000 mais 950 mais 800, tem que dar o quê? Uns 3 milhões do patrimônio lá. Tá? Parece que não, mas tem gente que às vezes divide assim, tá? Divide de acordo com a idade dos filhos. Às vezes a gente está acostumado a ver aquele patrimônio, né? Ah, para você eu deixo meu carro, para você eu deixo minha casa, para você eu deixo 50 mil, para você eu deixo isso e aquilo. Pode-se fazer assim? Pode, porque o testamento é individual, é seu.
Então, como é que você vai distribuir os seus bens? É você que vai colocar no testamento lá. Mas aqui é uma maneira que a gente está vendo, é utilizando a regra de sociedade, né, como exercício, que você pode fazer essa regra em várias situações, até no testamento aqui, ó. Como a gente está acostumado a fazer assim, né? A pessoa que vai ler o testamento vai declarando ali o que cada um recebeu, sem regra de sociedade. Mas, numa regra de sociedade também eu posso fazer, proporcional à idade de cada um. Bom, mais um, ó. O balanço anual de uma empresa de cosméticos. Peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Porque, assim, até aqui, peraí, até o 3 foi da aula passada. O número 4 nós fizemos hoje. Aí, como foi o Ítalo que falou, eu quero saber as meninas aí, ou os meninos, se chegou mais alguém, entenderam. Porque a hora de falar, gente, é essa. Não é assim, depois eu vejo gravado lá e tento entender, sabe? Quando a gente tenta se enganar, porque assim, se eu tivesse na sala de aula, às vezes o meu detector, ele consegue assim olhar assim e falar aquele fulano ali, aquela fulana ali, ele não está entendendo, ele está fingindo que está entendendo, está olhando para mim, está concordando com tudo, mas eu vou chegar lá perto, vou sentar lá para ver se está conseguindo fazer. E aí eles descobrem que não está. Então, assim fica mais difícil. Então, eu preciso também que vocês se posicionem, entendeu? Como é que tá aí, gente, do outro lado? Quem não Tá entendeu? tranquilo. Tá tranquilo? Para todo Uhum. mundo? Tá. Então, olha só. Professor, Oi. tem só esse jeito de fazer ou existe outro? Não, esse é o jeito mais fácil. Esse é o jeito mais fácil. Eu tô te mostrando o jeito mais fácil, tá? Porque tem gente que às vezes faz como é que fala? Regra de três, mas assim, esse é o jeito mais fácil. Pelo menos assim, nesse tempo que eu tenho feito aí, às vezes tem aluno que às vezes ele me apresenta de um outro jeito. Não, se ele sabe fazer, não tem problema. Por quê? A matemática, às vezes você consegue chegar no resultado com caminhos diferentes. Só que às vezes eu explicava de outro jeito, tinha gente que achava mais difícil. Quando eu comecei esse jeito assim, de uma maneira mais simples, o aluno pensando assim, dividir, multiplicar, aí o número de acertos começou a aumentar, a nota a média começou a ser melhor, porque às vezes eu fazia tem esse jeito e tem aquele. Aí tinha aluno que misturava tudo, ele pegava um pouco de um jeito, misturava com o do outro, e chegava no final, nada dava certo. Então, eu meio que padronizei a, 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 a ensinar a regra de sociedade pensando, né? Porque ela já fala divisão proporcional. Para o aluno começar a associar divisão proporcional, eu tenho que dividir alguma coisa e esse resultado da divisão eu tenho que multiplicar por alguma coisa. Aí já começa a ficar mais claro, que ainda que ele pega o exercício assim, nossa, é muita informação. Mas se ele começa a lembrar divisão proporcional. Eu tenho que dividir alguém com alguém e esse resultado multiplicar. E isso já começou a clarear mais, entendeu? Mas no exercício, se de repente assim, né? Quando a gente for tá aquele momento de exercício, se você, por exemplo, fizer diferente e chegar no mesmo resultado, não tem problema, tá? Porque igual eu falei, a matemática, ela tem vários caminhos para você chegar no mesmo resultado. Tem um caminho curto, um caminho longo. Aí, de repente, igual eu falo para o aluno, das duas formas, qual que para você está mais confortável? Talvez a forma que eu não ensinei, ele está entendendo melhor? Então, pode fazer por essa. Por isso que é aquele momento que vocês vão fazendo exercício e vão me mostrando, tá? Para a gente poder estar vendo aí o que vocês estão entendendo, ainda que não está fazendo desse jeito, mas o negócio é o entender, para você conseguir realmente concluir o exercício, tirar a prova real, ver se está certinho. Bom, vamos aqui para mais um. Ó. O balanço anual de uma empresa de cosméticos, formada por 4 sócios, verificou-se um déficit de
180 mil. Vamos determinar o prejuízo proporcional de cada sócio, sabendo que seus capitais são de 200 mil, 250, 350 e 400 mil. Então, pegando aí a ideia, a essência, né, quando eu falo para você, né? Eu estou estudando regra de sociedade, onde fala de uma divisão proporcional, eu tenho que dividir alguma coisa e depois multiplicar, pegar o resultado dessa divisão e multiplicar por outra coisa. Então, como é que eu montaria esse aí? Estou dando um tempo para vocês pensarem, ler de novo, entendeu? Enquanto isso, eu bebo uma água. Vou ler de novo para ajudar. Ó. O balanço anual de uma empresa de cosmético, formada por 4 sócios, verificou-se um déficit. Déficit é prejuízo, tá? Porque a gente, quando eu falo que a gente associa matemática e contabilidade, né, que nesse momento elas estão encontrando aí os conceitos. Verificou-se um déficit, um prejuízo de 180 mil. Vamos determinar o prejuízo proporcional de cada sócio, sabendo que seus capitais eram: um sócio entrou com 200 mil, o outro com 250 mil, o outro com 350 mil e o outro com 400 mil. Aí eu preciso o quê? Com as informações do problema, começar a montar. Quando eu falo para você, né? Eu tenho que fazer uma divisão proporcional, pegar esse resultado e depois fazer uma multiplicação. Então, o que eu faço aí? É somar o capital social do sócio aí e depois pegar os 180 e dividir pelos capital. Isso. Aí, nisso que o Ítalo falou, eu estou fazendo o quê? Ó? Prejuízo pelo capital social. Peraí, deixa eu... Não necessariamente, gente, que eu preciso escrever isso aqui não, tá? É só para ilustrar aqui e você entender depois melhor. Então, isso aí... Peraí. Que o Ítalo falou é isso aqui, ó. É eu pegar o prejuízo, que é o déficit 180 mil, e dividir pela cota. Aí, nesse caso aqui, você precisa o quê? Somar, né? Que ele já te deu lá os capitais, não te deu? Então é só você somar. Quanto que daria aí? Em cima está o prejuízo, né? 180 mil, o déficit. Embaixo, capital social. Capital social é a soma de cada sócio. Um sócio entrou com 200, o outro com 250, o outro com 350, o outro com 400. Quanto que dá essa soma toda aí? Lembrando que você pode tirar os zeros e depois devolver na resposta final. 1.200.000. E 200. Isso. Deixa eu tirar aqui a coisa embaixo aqui. Entendeu, gente? Então, para facilitar, você pode cortar os zeros, mas você lembra de devolver, porque às vezes, na hora que eu vou corrigir, eu fico assim, meu Deus do céu, gente, eu falei tanto isso, que tem que devolver o zero no final, o aluno devolve, e aí fica errado. Bom, aí quando que dá esse resultado aí?
0,15. Isso. Então, achei aqui uma divisão. Agora, eu fiz a divisão proporcional. Vou fazer agora a multiplicação para achar o valor que cada um vai pagar de prejuízo. Então, eu vou pegar lá o sócio que entrou com... Enquanto eu vou montando aqui, vocês vão fazendo as contas aí. O sócio que entrou com 200... O sócio que entrou com 250... O sócio que entrou com 350... O sócio que entrou com 400. Tá? Então, montei aqui. Agora, eu vou começar a fazer o quê? A divisão, a multiplicação, o resultado da multiplicação, né? Então, aí, gente, uma outra coisa que eu falo com os alunos, ó, sempre o resultado final, você põe R cifrão, tá? Porque, por exemplo, que nem aqui, ó, aqui eu não coloquei, aqui eu não coloquei. Mas eu sempre falo com os alunos, o resultado final é R cifrão. Se fosse um momento presencial, resposta final a caneta, porque você pode até deixar a resolução a lápis, mas a resposta final a caneta. Então, isso seria no momento presencial. Agora eu tenho que ver na hora de a gente for fazer o teste, a prova, no formulário do Google, eu tenho que me organizar para poder ver como é que eu vou fazer. Tá? Bom, quanto que deu essa primeira conta aí? 30 mil. Essa segunda conta? 37.500. Essa terceira conta? 52.500. Todo mundo está concordando com o Ítalo aí? Vocês estão fazendo aí, gente? Vocês estão esperando o Ítalo dar o resultado? Olha, olha, hein? Essa terceira aqui. R$60 mil? 60 mil. Isso. Bom, prova real, eu tenho que somar isso tudo aqui e achar o quê? 180 mil. Então, é aquilo que eu falei. Assim, pelo que eu andei aí, dando, algumas turmas tendo dificuldade, eu falei, gente, vamos fazer de um jeito, para vocês tentarem, assim, pelo menos entenderem que regra de sociedade, você tem que fazer uma divisão proporcional, o resultado multiplicar. Aí, assim, os alunos começarem a entender melhor, tá? Porque a gente, às vezes, tem que tentar descomplicar um pouco. Ah, professor, mas posso fazer de outro jeito? Pode. Mas eu tentei chegar num, tipo assim, um denominador comum, porque, né, é aquela situação. Nossa, mas a maioria da turma ficou com nota vermelha, aí a culpa é de quem? Ah, é a culpa do professor que me ensina direito. Ou será que os alunos que não estão prestando atenção na aula? Mas sempre, né, se eu fecho minha nota com vocês e a maioria com nota vermelha, meu Deus do céu, não estou explicando direito, eu tenho que rever meus conceitos, esse pessoal não está entendendo, mas também não fala nada. Entendeu? Por isso que eu preciso também do feedback, da participação de vocês. Professor, a aula tá legal. Professor, a aula tá péssima. Sabe? Para a gente poder ver o que a gente pode melhorar. Porque assim, não pode ter vergonha nesse momento que está ao vivo, porque a gente não está tendo esse momento de sala de aula
aonde eu posso estar olhando para vocês e identificar ali, como eu tenho o meu faro ali, meu detector, eu ligo ele, às vezes eu vou certinho nos alunos ali. Deixa eu sentar aqui, vamos fazer com o professor, faz para mim. Aí começa ali, né? Eu identificar que o aluno não está sabendo, e aí eu vou sentar com ele para ajudar. Talvez ele é tímido, está com vergonha de falar, e agora fica mais difícil porque nós estamos aí, cada um na sua casa. Então, gente, não tenha vergonha. É lógico que, na hora que eu começar a colocar os exercícios, dar uma boa noite para vocês, vamos fazer exercício e ficar do lado de cá esperando, aí vai começar. Aí, ou seja, na hora que eu começar a espremer vocês, aí vai começar a aparecer, né? Que aí daqui a pouco a gente vai mudar. Eu estou aqui dando aula para vocês, vocês estão aí só assistindo. Daqui a pouco eu vou assistir, aguardando vocês estarem fazendo e trazendo. Professor, consegui fazer tudo. Professor, não consegui fazer tudo. A minha intenção é a gente fazer em aula, como eu disse no início. Eu sei que muitos de vocês trabalham, não é só assim. Coloca o exercício na plataforma e na próxima aula traz tudo pronto. Pode ser que tenha algum aluno que pode trazer tudo pronto, mas pode ser aluno que não, porque eu tenho que me colocar no lugar de vocês. Eu tenho que pensar que eu tenho um aluno que trabalha no comércio, nós estamos aproximando aí de outubro, novembro, aí daqui a pouco começa aquele horário lá de Natal doido lá, o aluno sai tarde, final do ano a gente já fica mais cansado. Então, a minha intenção com vocês é a gente tentar fazer em aula. Por isso que eu falo, não percam, participam, perguntam, porque é como que eu faço no momento presencial. Né? Eu chego lá com as minhas folhinhas, exercício. Às vezes, senta dupla, eu fico observando quem está sabendo fazer, quem tá ensinando, quem está aprendendo. Eu fico rodando na sala, olhando, para ver se realmente, assim, está todo mundo conseguir fazer. Aí, geralmente, eu faço assim, estou sentado aqui na minha carteira, esperando quem não está conseguindo fazer, colocar aqui o caderno perto de mim e pedir explicação. Aí alguns começam a aparecer. Aí, de vez em quando, eu fico rodando na carteira para ver. Vocês estão fazendo, estão mexendo no celular, estão conversando, o tempo está passando. E assim a gente vai conseguindo fazer vocês fazerem os exercícios, entendeu? Então, a intenção também agora, nessa aula online, é que quando eu começar, olha, vou colocar o exercício na plataforma. Então, vamos fazer. Aproveitando essa situação, todos vocês têm condições, se eu colocar o exercício na plataforma, todos vocês têm impressora em casa para imprimir, que eu tenho que olhar isso também, né? Hein? Eu não tenho impressora não, professor. Aí, tá vendo? Um outro problema. Tá vendo? Como é que essa aula online, às vezes, dificulta um pouco? Porque, assim, porque se todo mundo tivesse impressora, pelo menos assim, eu ia tentar pedir para o pessoal imprimir, aí no momento da aula, vocês estarem tentando fazer e eu do lado de cá dando orientação. Aí eu não sei também, agora tem que repensar, porque assim, a princípio, o que eu estou fazendo? Eu já estou trazendo o exercício pronto na aula. Aí eu estou fazendo junto com vocês. Aí, inicialmente, eu tinha pensado o quê? Colocar o exercício lá no Classroom e, se todo mundo tivesse condições de imprimir, fazia ao vivo e a cores comigo na hora da aula. Mas já Professor, vi que... Oi? E se, assim, não sei se é uma possibilidade. Não, sim, eu quero ver Você vocês também. você passar para a diretoria do ICT, como a gente tem que ir lá pagar, a gente já pega os exercícios todos e a gente vai fazendo em cada aula. Você já monta tudo, entendeu? Já que a gente não tem impressora em casa. Assim é complicado, sabe por quê? Porque, olha só, como é que funciona? No momento de presencial sem pandemia, tem lá a copiadora. Aí, geralmente, cada professor tem a sua pastinha. Aí a gente deixa o exercício lá, aí a turma vai lá, vai tirando cópia, porque essa parte a direção não pega, porque geralmente tem a parte da xilografia do aluno lá que fica assim, né? A menina lá
faz uma pastinha para cada professor, os professores vão deixando exercício lá, aí o aluno chega, fala do professor tal, do curso tal, e aí assim vai fazendo. Então, eu vou ter que pensar um outro jeito de repente, fazer assim, do jeito que eu estou fazendo, tipo, compartilhar a tela, vocês... Não, mas assim, não, já pensei até melhor. Eu posso Professor, a gente colocar um olha. exercício e vocês copiarem, não tem como? Tipo Tem assim, sim. tipo assim, vamos supor, não tem como imprimir. Aí, eu posso estar colocando exercício e vocês estarem copiando para na hora da aula a gente tentar fazer junto. O Ítalo ia falar alguma coisa, alguma ideia, Ítalo? Ô, professor, o senhor coloca só os exercícios individuais, numerados, a gente numera a folha e só faz a resolução na folha. Na hora da correção, a gente corrige junto. Se precisar, a gente manda foto. Não, pode ser também, que a gente tem que tentar ver assim, como é que é a melhor maneira para a gente poder estar vendo, porque aí isso que eu estou fazendo, o quê? Eu preciso também estar conhecendo o perfil da minha turma, né? Então, assim, já vi que nem todo mundo tem impressora, que isso é normal, assim, hoje em dia a gente acaba pagando para imprimir, porque tem impressora em casa hoje em dia, você tem que ter o costume de estar imprimindo muito, porque aquela impressora parada, aquele tone, aquele cartucho, ele seca, ele danifica o cabeça de expressão. Então, assim, é complicado às vezes você ter impressora parada. Por isso que muitos alunos não têm. Mas a gente pode fazer isso também. Eu posso estar colocando lá o exercício, aí de repente, assim, alguém que de repente conseguir fazer, faz, quem não conseguir, traz, porque é aquilo que eu estou falando, né? Então, eu entendo, principalmente que o meu aluno noturno, a grande maioria trabalha. Então, ele está aqui na aula agora, daqui a pouco ele está se arrumando lá, amanhã ele fica o dia inteiro no serviço, ou que seja trabalhando em casa, ou indo pessoalmente no serviço, e à noite ele está na aula. Então, eu tenho essa preocupação também em relação a esse período que nós estamos aí online. Mas a gente vai ajustando. Eu posso estar colocando na plataforma, aí se de repente, assim, alguns conseguirem copiar, outros, assim, coloque igual o Ítalo falou, número 1, mas aí você vai lendo, ou eu também, assim, o mesmo exercício que eu colocar na plataforma, eu compartilho ele aqui. Só que o problema de eu compartilhar porque nesse momento do exercício era aquele momento que eu queria assim, tá vendo vocês de câmera ligada fazendo, entendeu? Lembra que eu combinei lá? Eu falei, ó, eu vou querer conhecer vocês, só ouço a voz de vocês, né? Vai ter um dia que eu vou pedir para ligar a câmera. Então, o momento bom seria esse, né? De vocês estarem fazendo exercício e eu do lado de cá observando. Ó, não, fulano está conseguindo fazer certinho. Não, fulano está com dificuldade. Então, vamos ajudar. Sabe? Para a gente se ajudar, porque lá na sala a gente estaria sentado dupla, trio. Aí, de repente, na hora de fazer os exercícios aqui, mesmo que ainda cada um esteja na sua casa, vamos ajudar um ao outro, tá? Mas eu vou pensando aqui, eu vejo, eu coloco, de repente eu coloco lá e depois no ao vivo aqui, a gente vê como é que a gente faz, tá? Bom, ok, esse aqui, podemos partir para o outro? Pode. Ok. Então vamos mais um aqui, ó. Bom, esse aqui, ele é um pouquinho mais complexo, por isso que eu deixei ele por último aqui. Ele tem um tempo de entrada de dinheiro diferente dos demais que se fizeram até agora. Olha só, Silvio e Adílio fundaram uma rede de postos de gasolina com capital social de 3 milhões, devendo cada um entrar com 1,5 milhão no ato da organização em 1º de fevereiro do corrente ano. Silvio integralizou sua cota e Adílio contribuiu com 1 milhão, responsabilizando-se por integralizar sua cota após 7 meses. Em 31 de dezembro do corrente ano, foi precedido o primeiro balanço.
tendo sido apurado um lucro de 1.100.000. Qual é a parte a ser creditada a cada sócio? Bom, o raciocínio é o mesmo. Só que aí eu tenho que fazer com o Adílio duas contas em separado, porque o dinheiro dele entrou em tempos diferentes. Alguém arrisca? Como é que eu começaria esse exercício? Só ver se eu entendi. Foram 3 milhões. Cada um entrou com 1,5 milhão, depois a Adílio colocou mais 1 milhão? Não, olha só. Foram 3 milhões. Só que no ato da abertura da empresa, 1º de fevereiro, cadê aqui? O Silvio estava com 1,5 milhão. O Adílio só tinha 1 milhão. E aí, nessa regra de sociedade aqui, os sócios entraram de comum acordo, aonde o Silvio, no dia 1º de fevereiro, entrou com 1,5 milhão, e no dia 1º de fevereiro, o Adílio só tinha 1 milhão, e ele combinou com o Silvio que os outros 500 ele ia colocar após 7 meses da abertura da empresa. Então, essa empresa, ela abriu 1º de fevereiro do corrente ano. Então, ela abriu 1º de fevereiro de 2020. Então, no dia 1º de fevereiro de 2020, eu tinha 1,5 milhão do Silvio e 1 milhão só do Adílio. Depois de 7 meses, que o Adílio colocou os 500 que estavam faltando. É esse tempo que é diferente. No dia 1º de fevereiro, eu não tinha 1,5 milhão do Adílio. Eu tinha 1,5 milhão do Silvio e só tinha 1 milhão do Adílio. 7 meses depois, que o Adílio entrou com 500. Pode ir, professor? Pode, porque é uma sociedade, então o Silvio tem que estar ciente que o Adílio está fazendo, porque a sociedade é deles. E aí? Esse é um pouquinho mais difícil. Alguém opina alguma coisa? Eu não. Então, deixa eu começar a ajudar vocês aqui, porque realmente, assim, eu sempre deixo isso por final. Aos alunos até falam, professor, vai cair em prova esse? Eu falo, não, gente, é porque às vezes, assim, a gente até faz o mais difícil, assim, em exercício, para você ver que tem vários tipos. Então, olha só, Silvio, ele deu o nome. Silvio e Adílio fundaram uma rede de posto de gasolina com capital social de 3 milhões, devendo cada um entrar com 1,5 milhão, no ar da organização em 1º de fevereiro do corrente ano. Silvio integralizou sua cota. Então, qual que era a cota de Silvio? A cota de Silvio... 1,5 milhão? 1,5 milhão. Isso que eu estou fazendo é referente a 1º de fevereiro. E Adílio, nesse 1º de fevereiro, ele só tinha 1 milhão. Então vamos entendendo ali, ó. Silvio e Adílio fundaram uma rede de postos de gasolina com capital social de 3 milhões, devendo cada um entrar com 1,5 milhão no ato da organização. Então, no dia 1º de fevereiro, Silvio integralizou sua cota de 1,5 milhão. E Adílio contribuiu com 1 milhão, responsabilizando por integralizar a sua cota após 7 meses. Então, aqui, eu vou escrever Adílio de novo.
E vou deixar aqui que uma hora ele vai ter que entrar com o restante. Opa. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou montando, olha só. No dia... Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro... Vou colocar assim, mais fácil. 1º de 2 de 2020. Só que aqui eu vou ter que separar aqui, porque esse do Adílio entrou depois. Espera aí. Bem, aqui eu vou colocar assim, só para você entender. Como é que é? 7 meses depois, ó. Para ilustrar aqui o raciocínio. Então, olha só. No dia 1º de fevereiro de 2020, quando ele fala aqui, ó, 1º de fevereiro do ano corrente, Silvio integralizou sua cota. Então, Silvio tinha 1,5 milhão. Por quê? O capital foi formado por 3 milhões, sendo 1,5 milhão para cada um. Só que no dia que a empresa começou a funcionar, o Silvio tinha o valor total dele, 1,5 milhão. Adílio só tinha 1 milhão. Adílio, como são 2 só, ele ia colocar os 500. Ao Silvio, não, beleza, né? Com meu 1,5 milhão mais o seu 1 milhão, dá para a gente iniciar e depois você entra com o que está faltando. Aí ele fala o seguinte, ó, tá. Em 31 de dezembro do corrente ano, foi precedido o primeiro balanço, tendo sido apurado um lucro de 1,100 milhão. Qual é a parte a ser acreditada a cada sócio? Então, deixa eu deixar esse lucro aqui no cantinho aqui já esperando, ó, ele vai ser dividido por alguma coisa. Então, esse lucro aqui está guardando alguma coisa que vai ser dividido por ele. Bom, como é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A empresa, ela abriu 1º de fevereiro? Sim ou não? Sim. Então, aí, dia 31 de dezembro, eu não tenho que fazer o balanço? Sim. Então, esse 1,5 milhão, eu vou multiplicar por 11 meses, de fevereiro a dezembro. Janeiro a empresa não existia. A mesma coisa aqui, ó. Esse 1 milhão, ele não entrou na empresa 1º de fevereiro? Sim. Então, eu vou multiplicar por 11. Então, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, eu estou contabilizando 1,5 milhão de Silvio e 1 milhão do Adílio. Aí depois, ele fala o seguinte, ó, 7 meses depois, o Adílio entrou com 500. Então, por exemplo, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, esse 500 entrou no mês de setembro. Aí você vai contabilizar de setembro a dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Voltando aqui o entendimento, ó. Esse é um pouco mais complexo. Silvio e Adílio fundaram uma rede de postos de gasolina com capital social de 3 milhões, devendo cada um entrar com 1,5 milhão.
no ato da organização, da abertura da empresa, 1º de fevereiro do corrente ano. Então, eu coloquei lá. No dia 1º de fevereiro de 2020, o Silvio pegou, toma aqui, ó, meu 1,5 milhão está aqui. O Adílio conversou com o Silvio, olha, eu vou entrar com 1 milhão agora, depois de 7 meses, eu entro com o restante. Aí o Silvio concordou, beleza. Como eu falei para vocês, todo 31 de dezembro, eu tenho que fazer o balanço. Aí essa empresa fez esse posto de gasolina da sociedade do Silvio e Adílio, identificou o quê? Que eles tiveram lucro. Só que eu não posso pegar 1,5 milhão e dividir por 2. Por quê? Os 3 milhões não entraram igualmente no dia 1º de fevereiro. O Silvio colocou 1,5 milhão no dia 1º de fevereiro e o Adílio entrou com 1 milhão no dia 1º, combinando com o Silvio que depois de 7 meses ele ia colocar o restante. Então, eu não posso fazer a injustiça, porque o Adílio ele tem que ter um lucro menor, porque parte do dinheiro dele só entrou na empresa a partir do 7º mês. Então, por isso que a Adílio, eu tive que fazer esse desdobramento aqui, ó. Silvio e Adílio, multipliquei por 11 meses, porque esse dinheiro, 1,5 milhão e 1 milhão, entrou em fevereiro até dezembro, 11 meses. Os outros 500 de Adílio entrou o quê? 4 meses depois, que foi a partir de setembro, porque a empresa abriu em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ou seja, então setembro entra após 7 meses. Então, no 8º mês está entrando. Aí você conta setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse 500, eu estou contabilizando de setembro a dezembro, porque ele não estava na empresa de fevereiro a agosto, entenderam até aí? Sim. Sim. Ó, é um pouco mais complexo, mas assim, é só para mostrar que essas regras que a gente tem que ter intenção. Então, o que eu faço aqui? Aí agora, esse fica um pouquinho diferente do outro, que aqui eu vou fazer o quê? Uma multiplicação. Aqui vai dar, ó, 16.500. Tem que acelerar, porque aí já vai entrando na reta final da aula, tem que fazer chamada, peraí. Aqui vai dar 11.000. E aqui vai dar 2.000. Bom, aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 16.500 mais 11.000 mais 2.000, que vai ser a minha soma aqui, ó. Ô, professor, mas isso é uma multiplicação? 1,5 milhão vezes 11? 11 meses. Ah, tá, mas não multiplica não, né? Não, aqui, nesse caso, por que É que eu só estou para mostrar, né? por que que eu estou multiplicando? Porque eu preciso, olha só, eu preciso de pegar o capital social e dividir por esse 1 milhão aqui. Mas como o dinheiro entrou em meses diferentes, essa multiplicação aqui representa o quê? De fevereiro a dezembro, qual o valor que eu tinha, e depois os 7 meses. Então, aqui eu tive que fazer essa multiplicação em relação ao quê? Aos meses que esse dinheiro ficou ali, tá? Então, essa soma aqui, o que eu vou somar aqui? Eu vou estar somando o 16.500 mais os 11.000 que estava lá de fevereiro a dezembro e mais o 2.000. Isso vai dar, deixa eu ver aqui, 29.500. Então, esse 29.500 aqui é essa soma aqui, ó, desses três aqui. Bom,
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa soma e vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai dar dízima periódica. Por isso que, tipo assim, né? Às vezes a gente faz um exercício mais complexo, o aluno logo pergunta, esse tipo vai cair na prova, no teste? Não. Por quê? Porque o resultado disso aqui vai dar... Epa. Peraí. O resultado disso aqui vai dar lá, deixa eu ver aqui qual o resultado disso, ó. Dá esse resultado aqui. Aí olha só que loucura, né? Que fica isso. Aí você vai pegar aqui, ó. Se eu faço isso aqui, os alunos falam assim, tem que matar um professor desse. É que eu já vou explicar o que está acontecendo aí. O raciocínio é o mesmo, só que porque, na verdade, nem tudo é redondinho, né? E essa soma aí dá 1.100.000. Então, assim, só para voltar aqui, porque esse realmente é o mais complexo, por isso que ele fica para o final mesmo. Ó. No dia 1º de fevereiro de 2020, Silvio e Adílio integralizaram o seu dinheiro numa sociedade nesse posto de gasolina. Só que no dia 1º, Silvio tinha sua cota toda, porque o combinado foi 1,5 milhão para cada um. Se o Adílio tivesse colocado 1,5 milhão, seria muito mais simples, mas ele conversou, parte do dinheiro dele estava aplicado, então o Silvio concordou, não, começa com 1,5 milhão. 7 meses depois, ele tinha que entrar com os 500. A empresa chegou no dia 31 de dezembro, teve um lucro de 1,1 milhão. Só que eu não posso pegar esse 1,1 milhão e dividir por 2, porque parte do dinheiro do Adílio entrou bem depois, quando a empresa já estava em funcionamento. Então, nesse caso aqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma multiplicação pelos meses que o dinheiro ficou na empresa, tá? Então, eu multiplico a cota pelo número de meses para achar um percentual aqui de juros, de lucro. A mesma coisa aqui no Adílio. Então, professor, oi? mas o senhor cortou zero desse resultado? Oi? O senhor cortou zero do resultado? De 1,5 milhão vezes 11? Porque deu 16.500. Ah, cortei. Ah, tá. Isso que eu não tinha entendido. Porque vai chegando no final da aula assim, a gente tem que dar uma acelerada. Aí é só para entender o raciocínio, tá? Então eu multipliquei aqui por 11, porque esse 11 representa o quê? De fevereiro a dezembro, que eu coloquei
que o dinheiro ficou na empresa. E esses 7 meses depois é o período dos 4 meses, porque ele entrou no 7º mês, que dá no mês de setembro. A partir do 7º mês de setembro. Você pegar lá de fevereiro a agosto, dá os 7 meses, e aí setembro seria o mês que ele entrou, então ele ficou 4 meses só. Aí depois eu faço, eu pego o capital, capital não, o lucro, divido por essa soma que eu encontrei nessa multiplicação dos meses. Aqui vai dar uma dízima que eu vou multiplicar pelos meses que o dinheiro ficou integralizado aqui. Então, o Silvio foi 16 e a Diri foi 13. 11 mil de 11 meses e 2 mil de 4 meses. 11 com 2, 13. Para eu poder chegar no resultado final. Esse aqui, gente, ele realmente é mais complexo. Isso aqui eu não dou em prova, em teste, não, porque aí tem que cortar, depois tem que lembrar de devolver, aí dá dízima periódica, dá número quebrado, aí para você achar o valor exatinho, às vezes até para fazer arredondamento é complicado. Nesse caso aqui eu tive que pegar até tudo para poder depois fechar no valor, tá? Lembrando que não vai ser assim, não. Eu só fiz, às vezes eu faço uma brincadeira assim, eu só coloco um assim no nível mais complicado para vocês verem que com regra de sociedade a gente aplica em diversas situações, tá? Mas o nível de exercício que eu vou passar em relação a teste, prova, exercício, é em relação a esses aqui mais básicos, entendeu? Até porque vocês não estão fazendo matemática nem engenharia. Então, também, assim, a gente tem que ser mais light, porque vocês são futuros administradores, tem que ter uma noção, que até porque você vai ter lá, na prática, empregado para poder estar fazendo com você. Mas a gente ensina o básico para o aluno ter um entendimento, né? Ainda que você seja um administrador, bom, eu tenho uma noção, né? Só porque eu estou pagando, que o fulano está fazendo, e que ele pode me passar a perna, entendeu? Então, esse que é o objetivo também de vocês estarem tendo a noção dos números, porque o contador faz para mim, eu pago para ele, o honorário para ele. Mas você também precisa ter uma noção do seu patrimônio, você precisa ter uma noção de como é que você faz uma divisão. Ainda que ele faz para você e apresenta o resultado, você tem que ter uma condição de repente, assim, entender o raciocínio, entender o que ele fez e não sair assinando tudo quanto é documento, né? Porque é muito mais cômodo. Assina aqui, assina aqui. Então, daqui a pouco você levou na pernada, você assinou, você não leu, você não viu e está no prejuízo. Espera aí, deixa eu fazer a chamada aqui, porque vocês têm mais uma aula hoje, né? Bom, peraí, deixa eu ver aqui quem está aqui na sala. Deixa eu fazer uma chamada aqui, ó, por aqui fica mais fácil. Ana Beatriz. Eu. Karina. Presente. Carla. Presente. Isabela. Presente. Isadora. Presente. Isadora fala baixinho, né? Ítalo. Presente. Lara. Presente. Larissa. Presente. Mariana. Presente. Maiara. Presente. Eu já ia repetir, não, tá. Suelen. Presente. Thalita. Presente.
Tamires. Presente. Ok, só para conferir aí, ó, quem está aí hoje, ó. Ana Beatriz, Karina, Carla, Isabela, Isadora, Ítalo, Lara, Larissa, Mariana, Maiara, Suelen, Thalita e Tamires, ok? Esqueci de ninguém não, né? Não, né, gente? Não, acho que não. Então tá, gente, eu agradeço a presença de vocês. Continua assim assíduo, porque assim, a minha disciplina, como eu falei para vocês no início, ela é complexa em relação às outras, porque é a parte de cálculo. Então, aí vocês começam até a entender por que as minhas disciplinas são as últimas, até para segurar vocês, né? Porque quando é no momento presencial, dependendo da aula, vai dando ali 8h15, ninguém fica para o segundo tempo. Aí as minhas, geralmente, elas ficam nos finais, principalmente contabilidade, para segurar vocês, porque o negócio pega. Mas como vocês estão assim, participando, fazendo, acredito que na hora que a gente for fazer os exercícios, que aí eu vou estar testando mesmo como é que está esse pessoal que está silencioso aí, ok? Então vamos interromper a gravação aqui.